Olá pessoal, bem-vindo. Meu nome é Felipe, né? Eu sou formado em matemática pela UFES, tá? E eu vou abrir um canal no YouTube para auxiliar, para montar vídeos para auxiliar alunos que precisam, estão em foco para estudar para o vestibular da FUVEST, vestibular do IME, ITA e Olimpíada de Matemática, né? Então esse canal é para auxiliar esse tipo de alunos, tem esse foco. Então a gente vai começar aqui por definições e lemas importantes de geometria, né? Então, vamos começar aqui. Hoje, para falar de geometria, a gente tem que falar de ponto reto e plano, dos axiomas de Euclides. Mas ponto reto e plano, a gente vai assumir que todo mundo já sabe, né? Então é o princípio básico da geometria. A gente vai começar a falar de semi-retas. Semi-retas é o seguinte: você tem uma reta e um ponto P pertencente à reta. Esse ponto P ele vai dividir essa reta em duas partes, a parte da direita e a parte da esquerda. Cada parte vai ser chamada de semi-reta. Então você tem a semi-reta da direita, que eu vou chamar de semi-reta 1, e a semi-reta da esquerda, que eu vou chamar de semi-reta 2. Cada origem, a origem é o ponto P que dá origem à semi-reta. Então a gente chama de ponto origem. Então, por exemplo, observe que a semi-reta 2 ela teve a origem P. Ó. Aí você tem uma reta e um ponto P. Então a semi-reta 2, que parte de P para cá, né, tem origem em P. Por que ela tem origem em P? Porque ela parte do ponto P e segue até o infinito. Né? Lembrando que isso aqui pode ser prolongado o quanto quiser, mas desde que esteja partindo do ponto P. Então você tem a semi-reta em origem P. Então, uma semi-reta é cada uma das partes da reta que fica dividido por um ponto, né? Então, por exemplo, agora o ângulo. O ângulo é o ente geométrico, a palavra ente quer dizer uma coisa. Então, por exemplo, o ente geométrico formado por duas semi-retas com uma origem comum. Ou seja, aqui você tem aqui, ó, a semi-reta AC, que parte de A e vai e prolonga até o infinito para cá, né? Ó, parte de A e vai no sentido para C, só que prolongando até o infinito. E você tem a semi-reta AB, que parte de A, passa por B e prolonga até o infinito para cima. Então, você tem duas semi-retas, a semi-reta C e a semi-reta B. A origem delas é em comum, por quê? Porque ambas partem de A. Então você tem um ponto que é o ponto origem comum. Então você tem duas semi-retas com uma origem comum. Então você tem uma figura de um ângulo. O ângulo é isso. A definição de ângulo é duas semi-retas com uma origem comum. Tá? Então você tem duas semi-retas com uma origem comum, que é o ponto A, e essa definição de ângulo. Triângulos são figuras geométricas que possuem três ângulos. Por exemplo, o triângulo ABC é um triângulo que possui três ângulos. Certo? Ó, o triângulo ABC é um triângulo que possui três ângulos, alfa, beta e gama. Esse ângulo alfa aqui, ó, ele é formado por essa semi-reta C e a semi-reta B. Ah, desculpa, aqui, ó. Esse daqui, ó, o ângulo também eu posso chamar ele de quê? Ó? O ângulo ABC é formado pela semi-reta C e a semi-reta B eu posso chamar também de BAC. Ou seja, é o ângulo BAC, porque sai de B, chega até A, passa por A e chega até C. É formado pela reta BA e AC. Então você tem um ângulo BAC, ou seja, saindo de B, chegando com o vértice em A e indo até C. O chapeuzinho sempre vai sobre o vértice do ângulo, ou seja, sobre a origem, tá? E aqui você tem o seguinte, então os triângulos são formados, ó, por três ângulos, é uma figura de três ângulos, ó.
você tem o ângulo CAB, ó. O que é o ângulo CAB? É o ângulo que parte de B, passa por A e chega até C. Então você tem o ângulo CAB, que é alfa. Você também tem o ângulo ABC. Ó, sai de A, passa por B e chega até C. ABC. E você também tem o ângulo BCA. Ó, sai de B, chega até, passa por C e chega até A. BCA. Então você tem esses três ângulos, então você tem um triângulo, tudo bem? E agora a gente vai falar um pouco de triângulos congruentes. Triângulos congruentes. O que significa triângulos congruentes? Ó, triângulos congruentes a palavra congruente significa igual ou parecido. Então, triângulos congruentes são triângulos que possuem as mesmas medidas dos lados e as mesmas medidas dos ângulos. Exemplos. Considere um triângulo Então, considere dois triângulos, né? ABC e a linha B', C'. Então, você tem aqui o triângulo ABC. E também você tem o triângulo A'. B'. C'. A'. B'. C'. De forma que AB, ó, de forma que AB seja igual à linha B'. Então, esse lado aqui é igual a esse que eu vou representar por um tracinho. BC seja igual a B', C'. E AC seja igual à linha C'. Então você tem aqui dois assim, três assim, três assim. E além disso, você tem, além da igualdade dos lados, né, você tem a igualdade de ângulos. Vou botar aqui, além disso, aqui no canto.
você tem aqui esse ângulo aqui, ó, BAC. Esse ângulo BAC, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse ângulo aqui, ó. B', A', C'. Tá? B', A', C'. Então, vamos chamar de alfa também. E também, vamos considerar que o ângulo ABC seja igual à linha... Não, aqui é B', A', C'. B', A', C'. Agora o ângulo ABC seja igual a B', C'. Ou seja, ABC é igual a B', C'. Então, A', B', C'. Então, esse ângulo aqui é igual a este. Vale θ. E o terceiro ângulo também é igual a ACB é igual a C', B'. Então, ou seja, a ACB, que é alfa, é igual a C', B'. Bem, quando ocorre essa igualdade de lados e essa igualdade de ângulos, eu posso falar que eles são congruentes. Tá? Veja bem, esse triângulo aqui tem as mesmas medidas dos lados desse triângulo. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é igual a este, e este, que é igual a esse daqui, que é gama, vai ser igual a este, que é gama também. Então, quando você tem dois triângulos, cujos lados têm as mesmas medidas e cujos ângulos têm as mesmas medidas, eles são congruentes. É isso que quer dizer a palavra congruente. Tá? Agora a gente vai ver o primeiro caso de congruência, que é o LAL. Vamos lá, primeiro caso de congruência. Casos de congruência. A gente sabe o que significa triângulos congruentes. Triângulos congruentes são triângulos que têm os mesmos lados, as mesmas medidas dos lados e as mesmas medidas dos ângulos. Só que a gente precisa saber quando olhar para dois triângulos e saber que eles são congruentes. Às vezes, nem todos os lados vão estar iguais, entendeu? Às vezes, com uma figura lá bem difícil, a gente vai ter que olhar e perceber que aquele triângulo que está lá bem escondido é congruente a um outro triângulo para resolver o problema de geometria. Então, às vezes não vai estar tão na cara assim que aqueles dois triângulos são congruentes. E aí a gente vai ter que estudar um pouco os casos de congruências para saber quando que dois triângulos são congruentes. Primeiro caso de congruência é o caso, como eu já falei, conhecido como LAL. Esse caso é tipo assim, ó, dois triângulos, vamos supor, dado dois triângulos, vamos botar ABC e DF. Então aqui você tem um triângulo ABC, ABC e DF.
O triângulo ABC e DF, você tem dois triângulos, né? De forma que, ó, de forma que, se você tiver que AB é igual a EB, ou seja, esse lado é igual a esse, e, além disso, BC é igual a F, I, ou seja, esse lado, ó, AB é igual a EB e BC é igual a F. E o ângulo entre eles é igual, ou seja, ABC é igual a DEF, ou seja, se você tem esse lado igual a esse lado igual a esse, e o ângulo entre eles iguais, ou seja, isso aqui igual a ABC é igual a DEF. Se você tiver isso, então o caso de congruência diz que os triângulos são congruentes. O que significa isso, ser congruente? Significa que você tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Veja bem, esse ângulo A, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, se você tiver olhar para dois triângulos, se você tiver esse lado igual a esse e esse lado igual a esse, repare que você tem um par de lados aqui que é igual ao par de lados aqui, ó. Certo? Ó, um pauzinho, dois pauzinhos. Um pauzinho, dois pauzinhos. Tem um par de lados iguais. E além disso, você tem que o ângulo entre eles, entre os lados aqui e os lados aqui, e o par de lados aqui, são iguais, ó, né? Então, se isso acontece, então os triângulos são congruentes. O que significa ser um triângulo ser congruente? Como eu disse, um triângulo ser congruente significa que todos os lados têm as mesmas medidas. Então, em particular, ó, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui vai ser igual a esse, e para finalizar, o que você tem aqui de congruência? Que o lado AC, que é o terceiro lado, vai ter que ser igual ao lado DF. Então, a primeira hipótese. Então, o bom de ser congruente é isso, que o lado AC é igual ao lado DF. Dá para tirar essa conclusão. Segundo, o lado, ó, tipo assim, o ângulo que está oposto ao lado, a medida de lados iguais, toda vez que você tem um triângulo congruente, é tipo assim, a correspondência que você deve fazer entre ângulos de um é da seguinte forma, ó. Você olha, ângulos opostos a lados de mesma medida são iguais. Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de φ, qual é o correspondente a esse ângulo aqui nesse triângulo? Vamos ver, ó. Para descobrir isso, eu olho o lado que está oposto a ele, que é dois pauzinhos. Então eu venho aqui, ó, no lado que tá oposto a dois pauzinhos no outro triângulo e verifico qual é o ângulo que está oposto a ele, ó, que vai ser esse ângulo aqui. Então, como eles estão opostos a lado de mesmas medidas, esse ângulo e esse ângulo vão ter que ser iguais. Então, o correspondente do φ é aquele ângulo lá, que é o ângulo DF. Então, ó, além do AC ser igual ao DF, que o lado AC ser igual ao lado DF, você tem que também que o ângulo BAC é igual ao ângulo EDF. Por quê? Porque em triângulos congruentes, ângulos que estão opostos a lados de mesma medida são iguais. Ou seja, o ângulo que está oposto a esse lado, nesse triângulo, que é φ, é igual ao ângulo que está oposto a esse lado, nesse triângulo, que é do vértice D. Então, essa vai ser a medida de φ. Esses dois ângulos vão ter medida de φ. Né? Agora aqui, ó.
Também você tem que o ângulo que está oposto a esse ângulo aqui, que é o ângulo ACB, que eu vou chamar de alfa, ACB. Eu vou chamar de gama, quer dizer. Gama não, de θ. Também é igual ao lado que está oposto à medida de um pauzinho. Ao ângulo que está oposto à medida de um pauzinho. Por quê? Porque esse ângulo θ aqui, ele está oposto a um pauzinho, que é o lado AB. Então eu pego aqui, ó, essa medida aqui de um pauzinho e olho quem é o ângulo oposto a ele, que é o ângulo EFD. Então, em triângulos congruentes, guardem isso, ó. Em triângulos congruentes, ângulos que estão opostos a lados de mesma medida são iguais. Então, por exemplo, ó, quem é um ângulo que está oposto ao lado dessa medida aqui, desse triângulo? É o φ. É igual ao ângulo que está oposto ao lado dessa medida aqui, que também é φ. Ou seja, o ângulo BAC é igual ao ângulo EDF. E também você vai ter que o contrário também ocorre, ó. O ângulo que está oposto ao lado dessa medida aqui, que é um pauzinho, é θ, que é o ângulo ACB. Por sua vez, ele vai ser igual ao ângulo que está oposto à medida de um pauzinho, que também é θ, que vai ser o que? DFC. DFE, quer dizer. Então, ângulos opostos a lados iguais são iguais. Então, é isso.